Obrigado, querida Elaine. Agradecemos, né, pelo convite que nos foi estendido. É uma alegria poder rever os amigos, graças a essas possibilidades que temos da tecnologia. Nos lembramos com muito carinho desse momento que ela mencionou, do primeiro encontro, que estávamos na companhia também do saudoso, querido Ismael Batista, que já se encontra no mundo espiritual, certamente nativa, como era tão conhecido, né, pela sua dedicação ao Evangelho, à doutrina espírita. Então fica aqui também o nosso abraço a esse amigo, a Elane, a todos aí de São João da Boa Vista que nos acompanham nesse momento. O amor, luz e caridade, os nossos votos de parabéns pelos 92 anos de trabalho, de serviço com o Senhor, na seara da luz, na seara do bem. Que venham muitos anos mais, né, nesse trabalho com Jesus e com Kardec. Para mim é uma honra poder participar desse momento em que se rememoram tantos corações, tantos momentos, tantos esforços que foram feitos até aqui, certamente preparando caminhos luminosos para o porvir. E a todos que nos acompanham de todas as partes também, o nosso abraço fraterno, rogando a Jesus e aos bons espíritos que nos envolvam a todos no clima da paz e da luz, para que as reflexões possam penetrar fundo em nossos corações, convocando-nos, despertando em nós o anseio de avançarmos cada vez mais pelos caminhos que Jesus nos legou. Muitos deverão estar se perguntando o que significa esse título, essa proposta de reflexão, Procura vir antes do inverno. Parece singular, né? Parece até estranho, mas estamos a tratar aqui de algumas palavras do inesquecível apóstolo Paulo. Palavras essas que foram registradas na sua última epístola, aquela que pode ser considerada o seu testamento espiritual, direcionada a um dos corações que lhe foram mais caros, àquele que ele próprio chamou de o seu filho na fé, Timóteo. Trata-se, portanto, da segunda epístola a Timóteo, que foi escrita pelo apóstolo Paulo já no final da sua experiência aqui na matéria, pouco antes do seu martírio, e ali, no penúltimo versículo, nós encontramos essa orientação do apóstolo ao seu discípulo, né, ao seu pupilo, dizendo para que viesse ou procurasse vir antes do inverno, para Roma, onde Paulo se encontrava. Pede inclusive a Timóteo que lhe trouxesse uma capa que ele havia deixado em Troade e traz ali as suas últimas considerações a respeito da sua tarefa, como que já prenunciando que o fim, pelo menos da vida material, já se encontrava próximo. Mas é justamente sobre essas considerações, sobre essa carta, esse momento que o apóstolo vivia, que nós vamos aqui buscar refletir à luz do Espírito, ou antes, como dizia mesmo Paulo, buscando o espírito da letra, para além simplesmente da orientação mais pragmática ali ao seu pupilo, para que viesse antes do inverno, vamos buscar entender o significado espiritual por trás dessas palavras, que não por acaso são das últimas grafadas pelo apóstolo Paulo em vida, quando aqui ainda no mundo. Naturalmente que numa primeira leitura, num entendimento primeiro, vamos compreender essa orientação de Paulo a Timóteo, como uma orientação da prudência. É preciso entendamos melhor como se davam as navegações naquele tempo, por exemplo, ali no mar Mediterrâneo. Geralmente, no período do inverno, ali entre novembro e fevereiro, ou novembro e março, os navios cessavam as navegações ali no Mediterrâneo por conta do clima, por conta dos ventos, que eram muito mais perigosos. Era um momento, era um período do ano não muito propício à navegação. Às vezes, apenas navegações mais curtas, ali, mais próximas da costa, ou um pequeno período ali próximo realmente ao solstício de inverno, se navegava, mas de um modo geral se evitava durante esses meses, entre novembro e fevereiro, novembro e março,
a navegação. Por isso, a orientação que Paulo deixa para Timóteo, alguém que conhecia ele, Paulo, né, profundamente essas navegações, porque percorreu ali aqueles caminhos do mar tantas vezes nas suas viagens apostólicas, sabia ele dos desafios da navegação nesse período. Inclusive, na sua viagem, quando preso, né, vindo de Cesareia para Roma, eles passaram por apuros no mar, como vemos registrado lá no livro Paulo Estevão. Por pouco, não vêm todos ali a perecer, mas acabaram conseguindo, né, se safar. Mas foram desafios, né, momentos desafiadores os que eles viveram no mar. E é interessante, inclusive, a descrição que Emmanuel nos traz, mostrando a firmeza e a coragem do apóstolo, que havia alertado antes o comandante para que evitasse navegar, porque ele sentia como que por intuição, como que um presságio de que não poderia, assim, poderia não dar muito certo, mas o comandante, né, orgulhoso, não quis ouvir ali um prisioneiro, né, um reles prisioneiro, e eles acabaram lidando ali com a fúria do mar, dos ventos, e, no entanto, Paulo engrandeceu-se como figura ali junto da tripulação, de todos que estavam no navio, por sua firmeza, pelas lições, pelas reflexões que trazia, mesmo naquelas circunstâncias tão difíceis que eles passaram. Então ele conhecia muito bem esses desafios do mar, conhecia os desafios das caminhadas, das jornadas por terra, mas também pelo mar. E por isso traz essa orientação ao seu pupilo para que procurasse vir antes do inverno. Até porque ele como que já sentia, vamos ver isso no Paulo Estevão, que talvez se Timóteo não se apressasse muito em vir, não poderia vê-lo mais uma vez, porque Paulo como que já sentia que o fim estava próximo, que aproximava-se o fim da sua carreira. Então ele traz essa orientação que é muito natural, entendido esse contexto da época, né, das navegações. Esse período do inverno era chamado de mare clausum, né, o mar estava fechado, de modo geral, para as navegações. Mas a gente vai buscar algo para além disso. Vamos buscar aqui um sentido espiritual do texto. E vamos, para isso, recorrer ao nosso querido Emmanuel, que tem sido verdadeiramente um professor de evangelho para todos nós. Buscar mergulhar no aspecto espiritual, extrair lições dessa fala do apóstolo, que são realmente muito importantes para a nossa jornada hoje, a nossa caminhada espiritual. Porque assim como existem os invernos físicos, que trazem os seus desafios, existirão também os invernos espirituais. Nossa vida, assim como a natureza, será marcada por estações. E é preciso aprendamos a lidar com elas, a nos preparar para cada uma delas, a extrair de cada uma delas o que nos podem dar em termos de lições, em termos de maturidade, de sabedoria espiritual. Então, nós vamos recorrer aqui a uma mensagem que Emmanuel vai comentar justamente essa fala do apóstolo Paulo, que se encontra, como já mencionamos, na segunda epístola a Timóteo, no último capítulo, o capítulo 4, no versículo 21, o penúltimo versículo. No livro Vinha de Luz, capítulo 66, nosso querido Emmanuel vai trazer um comentário, então, em torno dessas palavras de Paulo. Procura vir antes do inverno. Agora não mais direcionadas somente a Timóteo, mas direcionadas a todos nós, os que temos buscado ser também discípulos, aprendizes desse grande Espírito que tão bem soube compreender e refletir à luz do Evangelho. E é assim que Emmanuel, ao comentar esse versículo, essa frase de Paulo, ele inicia da seguinte maneira: claro que a análise comum deste versículo revelará a prudente recomendação de Paulo de Tarso para que Timóteo não se arriscasse a viajar na estação do frio forte. Então, olha que interessante, o Emmanuel começa já fazendo essa distinção, dizendo que a análise comum deste versículo, naturalmente, vai nos levar a identificar a prudente recomendação de Paulo ao seu discípulo, ao seu tutelado ali.
análise comum. Aquela primeira análise, uma leitura mais superficial, uma leitura mais, digamos, direta do texto. Mas o que nós buscamos aqui, com auxílio da doutrina espírita, mais do que uma análise comum, seria antes uma análise profunda. Uma análise que nos ajude a penetrar no universo de reflexões que poderá sair desse texto, alcançando a nossa vida agora e trazendo-nos considerações importantes, para que sejamos, na nossa caminhada, mais prudentes, para que estejamos mais conscientes, para que saibamos nos conduzir melhor por entre essas estações que marcam a nossa experiência na matéria. Então ele faz essa distinção, a análise comum e a análise profunda. E isso é muito importante no que diz respeito ao estudo do Evangelho, porque muitos e muitos corações, ao longo dos séculos, têm se prendido apenas à análise comum do texto. Entram nos labirintos da letra, da forma, das aparências, das polêmicas e etc., e saem dali muitas vezes exauridos, desalentados, desanimados, descrentes, porque se prenderam à casca, à forma, a algo que não os nutre de fato, que não edifica. Não que o estudo mais contextual, linguístico, histórico do Evangelho não tenha a sua razão de ser e a sua importância, claro que tem, mas de que nos adianta ter um tesouro em mãos e não utilizá-lo para enriquecer a vida, para alimentar o progresso, especialmente o progresso de nós mesmos na senda que nos é dado percorrer? De que adianta, né, estarmos ali com um manancial tão gigantesco do pão da vida ou da fonte da água viva, que é o Evangelho, e perecermos de fome, de sede espiritual, porque não soubemos nos utilizar do alimento que aqui está, da água que o Evangelho nos pode fornecer? Assim, muitas vezes temos lidado com o Evangelho, nessa simples análise comum, presos à literalidade, a uma interpretação muito literal do texto, que nos leva muitas vezes ou a um fanatismo, ou a alguma compreensão equivocada sobre determinadas lições de Jesus ou das Escrituras de um modo geral. É preciso que, à luz do discernimento, que a doutrina espírita, por exemplo, vem nos trazer, nos auxiliar a encontrar, essa luz vem iluminar a nossa busca para que de uma análise comum ou superficial passemos, enfim, à análise profunda, ao mergulho nessas águas profundas do Evangelho, a fim de encontrar ali o tesouro escondido. Mais ou menos conforme aquela parábola que Jesus conta, que está no Evangelho de Mateus, a parábola do tesouro escondido. É preciso cavar fundo no solo do Evangelho, a fim de encontrarmos ali o tesouro que está enterrado, que está oculto àqueles que não passam de uma busca superficial. Mas quem busca, encontra. Ao que pede, diz Jesus, obterá. E quem bate à porta, a porta mais cedo ou mais tarde se abrirá. Essa é a proposta do estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita. Algo que envolva de nossa parte continuidade, perseverança, estudo, reflexão, meditação, a fim de que não fiquemos, como temos estado tantas vezes, apenas em águas rasas, apenas na superficialidade. E aí ele prossegue dizendo, né, o Emmanuel, na época recuada da epístola, o inverno não oferecia facilidades à navegação. É o que nós já mencionamos. O período do inverno era denominado ali mare clausum, o mar fechado, o Mediterrâneo. As navegações pelo Mediterrâneo como que cessavam nesse período, retornando ali por volta de fevereiro, de março. Depois, né, prosseguiam ao longo de todos esses meses, e em novembro, mais uma vez, elas eram encerradas. Por isso, a orientação para que ele viesse antes do inverno. Então, uma prudente orientação do professor, digamos assim, ao seu aluno, né, ao seu discípulo. Mas, e aí entra Emmanuel naquilo que nos interessa mais propriamente hoje, é possível, porém, avançar mais longe, além da letra e acima do problema circunstancial de lugar
e tempo. Mobilizemos nossa interpretação espiritual. Meus amigos, essa frase, ou essas duas frases de Emmanuel, esse parágrafo do benfeitor, são extremamente importantes, são a própria essência daquilo que ele vem desenvolvendo conosco, aquilo que ele fez, desenvolveu para todos nós, com o seu trabalho de comentário do Novo Testamento. Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, que é o livro que nós estamos analisando aqui, Fonte Viva e outras obras similares. Tudo isso é um esforço desse benfeitor, desse coração fiel ao Evangelho e a Jesus, para nos ensinar, para nos abrir as possibilidades quanto a essa interpretação espiritual, que a gente precisa aprender a mobilizar. Porque é interessante o verbo que ele coloca aqui, mobilizemos nossa interpretação espiritual. Então não é algo que surge assim do nada, não é uma revelação mágica, né? Não é uma infusão de conhecimento que surge aí magicamente a alguns privilegiados, não. É resultado de mobilização, isto é, de esforço, de trabalho. Compreender o Evangelho do Cristo em sentido mais profundo é trabalho, é esforço, é uma faculdade que a gente vai treinando, que a gente vai desenvolvendo. O próprio Emmanuel tem uma mensagem sua no livro A Harmonização, capítulo 7, chamada Entendimento Espiritual, em que ele vai nos dizer que a interpretação, o entendimento do Evangelho de Jesus é também trabalho. E trabalho do mais alto valor, da mais alta importância. Isso é muito importante entendermos, porque, citando aqui como experiência o nosso próprio grupo, né, Paulo de Tarso, quantas vezes já não tivemos a oportunidade de presenciar algo nesse sentido? Por exemplo, depois de uma reflexão em torno de uma fala do Evangelho, uma parábola de Jesus, determinada lição do Mestre ou de alguns dos seus colaboradores, como Paulo, Pedro, enfim. Depois de algumas considerações, algumas reflexões, muitas pessoas se encantavam, né, com toda aquela riqueza do Evangelho, com toda aquela profundidade que até então não conheciam, e querem logo saber como fazê-lo, como encontrar isso, como alcançar esses entendimentos. E muitas vezes procuravam o grupo, então, desejosos de entender como se dava esse processo, né? Como entender o Evangelho, como mergulhar mais fundo nas lições do Mestre. E muitas vezes esses corações chegavam ao grupo repletos de entusiasmo, de muito anseio, digamos assim, por conhecer melhor as lições de Jesus, mas logo desanimavam, porque em verdade percebiam que não há segredo, que não é uma revelação mágica, que não somos privilegiados, nenhum de nós, dos espíritos, é apenas resultado do trabalho, do esforço, da busca, da reflexão, né, da disposição realmente em aprender com Jesus. Todo esse trabalho conjugado ao longo do tempo vai abrindo-nos, digamos assim, portas de entendimento, janelas de percepção, de visão, que nos ajudam a ir mais fundo em determinadas lições ou compreensões. Então, talvez por esperarem caminhos mais fáceis, processos mais mágicos, muitos acabavam desanimando. Outros, no entanto, realmente abraçavam a proposta, entendiam a ideia e passavam também eles próprios a entrarem nessa busca por compreenderem melhor a lição de Jesus. Passavam a mobilizar a sua capacidade de interpretação espiritual. Então é muito interessante atentarmos para esse verbo que Emmanuel aqui coloca, mobilizemos. É algo que é resultado do esforço. A própria Narcisa, e a gente sempre recorre a esse trechinho que está no livro Os Mensageiros, né, de André Luiz, quando Narcisa lhe traz ali uma orientação que é muito importante. Ela diz assim para André, logo no primeiro capítulo da obra, que enquanto a criatura se engolfa apenas em cálculos e raciocínios, o Evangelho não parece senão um repositório de ensinamentos comuns. É exatamente o que Emmanuel disse aqui, ó, o indivíduo fica só na análise comum. Ele só consegue ver ali aquele entendimento mais superficial. Às vezes, né, se detém apenas
nas aparentes contradições entre os evangelistas, nas possíveis polêmicas, nos problemas, enfim, não consegue extrair nada ali do tesouro do Espírito, que o possa edificar, que o possa tornar melhor. Então o indivíduo fica preso nisso enquanto está só no âmbito do raciocínio, sem uma mobilização íntima aí do sentimento, né? Das suas faculdades da alma realmente, que vão desabrochando na medida em que a gente vai servindo, amando, aprendendo, renovando-se. Por isso ela complementa a sua orientação, André Luiz, dizendo o seguinte: quando, porém, se nos despertam os sentimentos superiores, as lições de Jesus ou o Evangelho como que revela feições ou aspectos antes desconhecidos da nossa inteligência. Na medida em que crescemos para o Senhor, as suas lições também crescem para os nossos olhos. Então, o que ela está dizendo? Na medida do nosso empenho em crescer na vivência e na prática do Evangelho, na renovação e sublimação do sentimento, é nessa medida, proporcionalmente a esse esforço, a essa mobilização, que as lições do Evangelho vão crescendo para nós, que a gente vai acessando outros horizontes, outras profundidades em torno das lições de Jesus ou daqueles outros que foram os autores aí também dos evangelhos. Então é isso que Emmanuel está dizendo, a gente precisa aprender a mobilizar isso. E essa é a grande tarefa, a grande contribuição de Emmanuel para nós no movimento espírita, na seara cristã. Ele vem nos auxiliar a fazê-lo, trazendo-nos exemplos, trazendo-nos o seu próprio esforço, a sua própria trajetória, edificando-se, né, enquanto espírito, enquanto discípulo, desde lá de Públio Lentulus até os nossos tempos, mas ele nos traz também esses textos que nos ajudam a encontrar esses caminhos, para que seja para nós mais fácil essa caminhada, essa construção que todos temos a fazer. Para quê? Para que a gente consiga, em cada lição do Evangelho, avançar mais longe, como Emmanuel disse aqui nesse parágrafo, além da letra e acima do problema circunstancial de lugar e tempo. Então, na análise comum, a fala de Paulo, ela está muito delimitada ali. Há um tempo, né, uma circunstância e um lugar. Ele fala, há 2000 anos atrás, para Timóteo, sobre os riscos da navegação no inverno. Por isso, orienta a vir antes. Essa é a análise comum do texto. Essa é a análise fixada ali, ou delimitada apenas pela letra. É o registro histórico. Agora, se eu vou mais além no sentido de uma interpretação espiritual, eu começo a me perguntar, mas se a gente entender esse inverno como outro aspecto, não simplesmente um inverno físico ou material, mas se a gente transpor isso para as nossas vidas? Nós não vivemos momentos que parecem invernos mesmo, pelas dificuldades que nos apresentam, pelos desafios que nos propõem? Depois desses invernos que a gente vive, nós também não temos momentos de primavera, de muito florescimento, amadurecimento, fertilidade espiritual? Então a gente começa a ir um pouco além e entender esse inverno numa outra conotação. E nesse sentido também a orientação de Paulo, procura vir antes do inverno. Ora, se o inverno representa dificuldade, luta, é preciso que eu venha, no sentido de eu busque, né, alguma coisa antes do inverno. Eu busque, por exemplo, me preparar para o inverno. Eu busque ajuntar recursos para passar pelo inverno sem tantas dificuldades, sem tanta penúria. É isso que se faz, materialmente falando. Temos aí a natureza a nos ensinar, uma das fábulas mais conhecidas, talvez, né, de Esopo, atribuída a Esopo e contada por La Fontaine, a parábola, ou a fábula, melhor dizendo, da cigarra e da formiga, a formiguinha ou as formiguinhas previdentes a se prepararem, a se precaverem antes do inverno, ajuntando recursos, para que quando o inverno chegasse pudessem estar ali garantidas, ao passo que a cigarra, invigilante, imprudente, não se preparou a tempo e foi colhida então de surpresa pelo inverno, com consequências muito dolorosas. Então a gente começa a avançar um pouco mais, né, pela inspiração, pela intuição, nesse entendimento espiritual do texto. E é isso que Emmanuel vai propor aqui, justamente para cada um de nós. E isso nos ajuda a conectar ainda mais
digamos, as falas ou as palavras do apóstolo Paulo à sua própria vida, ao próprio momento que ele vivia. Porque a gente vai ver, é como se ele estivesse ali realmente se aproximando do inverno, não só o inverno material que estava por chegar, e por isso ele orienta a Timóteo para que viesse antes, mas mais do que isso, um inverno, digamos, espiritual, envolvia mesmo o cristianismo naqueles momentos, naqueles difíceis momentos de perseguição, de lutas muito intensas. E a gente vai ver que a vida do apóstolo Paulo é a própria aplicação dessas palavras que não por acaso vieram a ser algumas de suas últimas, pelo menos em termos de palavras escritas. Porque ele havia procurado vir antes do inverno. E quando o inverno chegou ao seu coração, ele estava ali preparado. Então, um pouco da própria ambientação com que essa carta foi escrita era o que ele vivia e que ficou aqui traduzido também nessas suas palavras. Mas aí Emmanuel, prosseguindo, adentrando conosco nessa interpretação espiritual, ele diz assim: quantas almas apenas se recordam da necessidade do encontro com os emissários do Divino Mestre por ocasião do inverno rigoroso do sofrimento. Olha que entendimento espiritual. O inverno agora é entendido como um momento de maior luta. O sofrimento que vai vir, a prova, o desafio, o revés. Às vezes, a desencarnação que se aproxima. Nesse sentido, olha como ganha uma nova conotação, orientação. Procura vir antes do inverno. Em outras palavras, né? Procura construir dentro de você um abrigo para que quando o inverno chegue, você não seja pego desprevenido. Procure construir espiritualidade, resiliência, fortaleza interior antes do inverno. Procure juntar recursos espirituais, de sabedoria, de discernimento, de fortaleza moral, para que quando o inverno lhe colher, você tenha com que se manter, moralmente falando, espiritualmente falando, para não cair na penúria espiritual do desespero, da revolta, da precipitação, da queda moral. Então é muito interessante a gente fazer esse exercício de ampliação do nosso entendimento. Uma frase aparentemente sem maiores significados ali, né, no texto, de repente se torna para nós um chamado da mais alta importância. Porque quantas e quantas criaturas não vão vivendo assim, de maneira completamente desprevenida, incauta, imprudente, invigilante, quando o momento é de calmaria, quando o momento é de verão, e logo mais adiante, então, vem o inverno, porque a nossa vida, já dizíamos, é cíclica, é marcada, né, por essas estações que se alternam. Existem momentos de maior facilidade, que é o momento de acumular recursos internos, é o momento de usar o tempo, a saúde, as oportunidades para aprender, para se enriquecer em termos espirituais, para se fortalecer, porque mais cedo ou mais tarde vem a estação da aferição dos valores, dos testes, dos testemunhos, que é o momento do inverno. Mas quantas criaturas não vão vivendo assim incautas, quais a cigarra lá da fábula de La Fontaine, e quando surge o momento difícil, se veem em apuros. Recorrem muitas vezes, né, desesperadamente a outras criaturas e podem até oferir ali um auxílio material, mas em termos espirituais não é possível, digamos assim, transferir espiritualidade para outro coração. A construção da nossa fortaleza íntima, da nossa espiritualidade, da nossa relação com Cristo é algo que é intransferível. É algo que cada um deve fazer por si. Não podemos nos apoiar em espiritualidade de terceiros. Não podemos nos apoiar indefinidamente na fortaleza moral de outros, porque chega o momento em que estaremos nós, conosco mesmos e Deus diante da prova. E aí serão os nossos recursos que precisarão ser mobilizados. Se não os tivermos, o outro, por mais que nos ame, não poderá passar pela prova por nós.
É o que nós aprendemos com a fábula de La Fontaine. Muitos verão nas formiguinhas ali uma expressão de egoísmo, né, porque não quiseram partilhar o seu alimento com a cigarra, mas essa seria uma interpretação muito material da fábula. A questão é mais profunda, é num sentido espiritual. Eu não consigo compartilhar ou dar a minha espiritualidade a outro. Eu consigo inspirar o outro para que ele construa a sua relação com o divino, para que ele construa a sua espiritualidade íntima. Mas não é algo que simplesmente eu possa transferir no momento de apuros que o indivíduo esteja passando. É o que nós vamos ver numa das parábolas de Jesus, por exemplo, a parábola das 10 virgens, quando aquelas virgens que não se prepararam, não ajuntaram o óleo, no momento ali da sombra, vão recorrer àquelas que tinham azeite, né, o óleo, pedem que elas compartilhassem aquele óleo, mas elas dizem, nós não podemos fazê-lo. Quem ficasse numa análise comum da parábola, numa interpretação mais literal, poderia pensar, mas como são avaras, como são egoístas, individualistas, aquelas que não quiseram partilhar o seu azeite, ali, o seu óleo, para que as outras pudessem acender o seu candelabro. Mas não é essa a ideia. É, mais uma vez, a interpretação espiritual que precisamos ter. Esse azeite que acende a candeia da fé, da esperança no momento de sombra, não é algo que a gente possa simplesmente transferir para outros corações. É algo que cada coração precisa ir acumulando por si, nos seus estudos, nas suas orações, na sua construção da espiritualidade. Não é algo que se improvisa, espiritualidade. Serenidade, resiliência diante da luta, diante da prova. Emmanuel mesmo, no livro Calma, no capítulo 5, por exemplo, ele vai nos dizer que ninguém possui uma serenidade que não construiu. Porque muitas vezes assim nos portamos. Desatenta, né? Incauta, invigilante, acreditando que quando as coisas se tornarem mais difíceis, quando o tempo se fechar, a gente vai conseguir encontrar esse equilíbrio com alguns momentos de oração, com algumas visitas a um templo religioso. Mas não é assim que funcionam as coisas. A serenidade diante da luta, diante das vicissitudes terrenas, ela é construída. Não se constrói uma casa sólida da noite para o dia. Para que a nossa casa, como diz Jesus ao final do Sermão do Monte, resista às tempestades, aos ventos, né, aos rios que correm ali, ela precisa ser fundada sobre a rocha, edificada com esmero. Isso só se faz no tempo. Isso só se faz com o tempo e a constância, a perseverança. Por isso, Emmanuel diz, ninguém possui uma serenidade que não construiu. E a aquisição da serenidade, complementa ele, nesse mesmo capítulo, não é algo que se faça a toque de mágica, mas sim pelo trabalho, muitas vezes duro e áspero, da paciência em ação. Olha a definição dele. Como se constrói essa serenidade diante da luta? Como se preparar para lidar com esse inverno, com esses invernos da vida quando surgirem? Preparando-nos antes, procurando vir antes do inverno, para esse estado de equilíbrio íntimo, para essa construção interior que precisamos ter. E como se faz isso? Diz ele, pelo trabalho, muitas vezes duro e áspero, da paciência em ação. Porque quando vier a provação, o inverno, a paciência estará ali consolidada. Terá se tornado um hábito pela continuidade dessa aplicação ao longo da vida. Então é isso que Emmanuel está considerando aqui conosco, né? Quantas almas apenas se recordam da necessidade do encontro com os emissários do Divino Mestre por ocasião do inverno rigoroso do sofrimento? Quantos se lembram do Salvador somente em hora de neblina espessa, de tempestade ameaçadora, de gelo pesado e compacto sobre o coração? É mais ou menos o mesmo quadro que nós vemos naquela passagem do Evangelho, da tempestade ali no mar da Galileia. Quantas vezes não somos nós, como os discípulos, né? Vamos fazer a travessia da vida com Jesus. O colocamos ali no nosso barquinho, o acolhemos no nosso barco, ou seja, na nossa existência, só que pela
despreocupação assim com as coisas divinas, com o conhecimento interior, com o conhecimento do Evangelho, né, o entendimento e a busca da aplicação, vamos deixando Jesus adormecer no barco de nossa existência. Mas eis então que surgem as tempestades ameaçadoras no horizonte. Qual não é o nosso movimento desesperado? Correr lá em busca de Jesus para despertá-lo. Mas nos esquecemos que fomos nós que o deixamos adormecer, porque Jesus nunca dorme em ação. Jesus não dorme no posto de trabalho em que está. É incansável o seu labor ao longo dos séculos. Nós é quem o deixamos adormecer dentro de nós, na forma do nosso descompromisso para com os valores e os princípios do Evangelho, para com a aplicação desses valores à nossa vida. E aí depois corremos desesperados a querer despertar Jesus de improviso para que acalme as tempestades. A misericórdia é infinita e muitas vezes contamos com esse auxílio, esse recurso. Mas quantos sofrimentos, quantas aflições, quantos descaminhos, quantas quedas nós não evitaríamos se tivéssemos essa postura de mantê-lo sempre muito bem desperto no barco de nossa existência. Por isso, depois que acalma a tempestade, Jesus indaga aos discípulos: onde está a vossa fé? Em outras palavras, onde estava essa fidelidade, essa aplicação do que tem aprendido? Não adianta buscar ou recorrer a isso apenas quando a tempestade surge ameaçadora. Pode ser tarde demais. O barco pode vir a sossobrar. É preciso manter o Cristo muito bem desperto na embarcação de nossa vida, para que consigamos, mesmo em meio às tormentas, mesmo em meio à neblina espessa, consigamos enxergar o porto a alcançar. Porque se o Cristo vai conosco na embarcação de nossa vida, nunca nos faltará luz para essa travessia. Jesus é o próprio farol que há de nos iluminar os caminhos, né, do mar aí, os caminhos dessa travessia, para que possamos singrar, mesmo nas ondas revoltas do mar, e avançar em direção ao porto da paz, da renovação e do aprendizado. Então é isso que Emmanuel está dizendo. É um comportamento esse muito presente, muito comum em nossas vidas. Esperamos o inverno para então cogitarmos de buscar a Jesus ou aos seus emissários, né? No momento do desespero, recorremos à espiritualidade, mas e a manutenção dessa convivência no dia a dia com eles? Quando vemos, por exemplo, no Livro dos Espíritos, São Luís e Santo Agostinho nos dizendo, lá na questão 495, quando falam dos anjos protetores, né? Olha, conversem conosco, mantenham essa relação conosco, na oração, né? Na meditação, na reflexão íntima. É preciso que a gente construa essa relação, não deixem para buscar a gente só no momento de sofrimento. É mais ou menos isso que eles dizem lá. Construam esse diálogo diário conosco, que vai ser tão benéfico em termos de aprendizado e também de consolidação dessa firmeza, dessa resiliência para os momentos de inverno da vida. Então, assim será a nossa jornada aqui, né, na experiência material, marcada por estações, e precisamos aprender a lidar com isso e a nos prepararmos para isso, né? Por isso prossegue aqui Emmanuel. Em momentos assim, o barco da esperança costuma navegar sem rumo, ao sabor das ondas revoltas. Os nevoeiros ocultam a meta, e tudo em torno do viajante da vida tende à desordem ou à desorientação. Então, se eu não ajuntei o recurso antes, no momento ali do inverno, no momento em que a tempestade chega, difícil fica encontrar o horizonte, conectar-me com o mais alto, captar, né, sintonizar com a inspiração que nos chega de cima, porque o nevoeiro se forma em torno de nós. Nossa mente como que fica nublada, nosso pensamento fica ali desajustado, fica difícil de equilibrar, harmonizar, né, essa tormenta das emoções no momento da prova. Mas se a gente, como bons marinheiros, né, nos preparamos antes, nos munimos antes, né, daquilo que nos possa auxiliar a passar pelas tempestades, a gente consegue lidar melhor com esses momentos.
É indispensável, prossegue ele, procurar o amigo celeste ou aqueles que já se ligaram definitivamente ao seu amor antes dos períodos angustiosos, para que nos instalemos em refúgios de paz e segurança. Preciso buscar a Jesus ou aos emissários mais diretos aí do seu amor e da sua misericórdia junto de nós, buscá-los antes desses momentos, para que, estabelecido esse abrigo interno, esse abrigo íntimo, né, de uma paz, de uma esperança, de uma fé bem fundadas, bem consolidadas, tanto no progresso intelectual, no entendimento das leis divinas, como também na renovação do sentimento, na iluminação do coração, a gente consiga, embora varando tempestades, embora o gelo do inverno a nos envolver, da prova e da dificuldade, a gente consiga seguir avançando, né? Guardando por dentro esse calor da confiança, né? Essa lareira aí do amor, da misericórdia de Jesus bem acesa dentro de nós, e essa serenidade, essa paz íntima, mesmo em meio aos quadros de maior luta e de maior tormento. Porque é isso que esses grandes discípulos de Jesus, esses grandes servidores do Mestre, nos exemplificaram. A paz em meio às lutas mais intensas. É o quadro, justamente, que o apóstolo Paulo vivia, como mencionamos. Para a gente entender mais profundamente o aspecto espiritual dessa fala dele, procura vir antes do inverno, a gente precisa entender o próprio contexto em que essa carta foi escrita. Como nós já mencionamos aqui, trata-se do último documento que ele escreveu, a sua última epístola. E Emmanuel vai nos revelar no livro Paulo Estevão que ela foi escrita apenas algumas semanas antes do seu martírio em Roma. Pouco depois da sua audiência com Nero, né, com César, ele dirige-se ali à casa de Lino e Cláudia, já nos derradeiros momentos da sua experiência aqui na matéria. Ele busca os amigos para ver onde poderia ficar, o que poderiam fazer, e descobre então que muitos amigos já haviam retornado à Ásia, haviam debandado por conta das perseguições, outros já haviam morrido. Então é um momento difícil, né? Como descreve aqui Emmanuel, isso está no capítulo 10. Assaz, esperançado, depois da audiência com Nero, procurou os amigos, mas por toda parte só encontrava desoladoras notícias. A maioria dos colaboradores mais íntimos e prestimosos haviam desaparecido, presos ou mortos. Muitos haviam debandado, temerosos do extremo sacrifício. Então era um inverno, era um momento de inverno para a cristandade, em que as perseguições se tornavam mais intensas, sob ali o império, né, de Nero, que elegeu os cristãos, digamos assim, como bodes expiatórios para os problemas que Roma vinha passando. Era um momento muito difícil, era um inverno. E nesse contexto ele reencontra ali Lucas, que o leva então à casa de Lino e Cláudia, que o acolhem, né, são aí os últimos anfitriões do apóstolo. Ali ele fica junto deles, não conseguia mais comparecer às pregações nas catacumbas, a que ele se dedicou alguns anos antes, ali em Roma, né, por conta da sua prostração física, já estava mais fisicamente, né, debilitado, mas ele como que já previa que se aproximava o fim. Né? Por isso diz aqui Emmanuel, não obstante o consolo de que se sentia possuído, o venerável amigo do gentilismo experimentava singulares presságios. Surpreendia-se a refletir no coroamento da carreira apostólica, como se nada mais lhe restasse senão morrer por Jesus. Combatia tais pensamentos, no propósito de continuar propugnando pela difusão dos ensinamentos evangélicos. Então, Paulo como que já sentia que o inverno da vida chegava, porque pensando em mais larga escala, nós podemos pensar na vida também como as estações, sendo o inverno esse final, digamos assim, da experiência aqui numa matéria, preparando-nos, então, um novo alvorecer, né, uma nova primavera, o florescimento no retorno para a espiritualidade, se bem tivermos vivido aqui na matéria, né? Que colheitas dadivosas não teremos depois do inverno aí, dos últimos momentos da nossa existência física. E era o que Paulo, de certo modo, pressentia. Mas ele escreve essa carta
com, digamos assim, o coração muito emocionado, muito tocado por todo esse contexto, né, de dificuldades, de lutas, de amigos que haviam partido ou desencarnado como mártires. Por isso, Emmanuel diz aqui, Paulo escreve esse último documento ao discípulo muito amado, tomando-se de singulares emoções que lhe enchem os olhos de lágrimas abundantes. Sua alma generosa deseja confiar ao filho de Eunice, né, neto de Lloyd, as últimas disposições, mas luta consigo mesmo de modo a não se dar por vencido. O ex-rabino, ao traçar conceitos afetuosos, sente-se qual discípulo chamado a esferas mais altas, sem poder furtar-se à condição de homem que não deseja capitular na luta. E aí que ele põe nessas considerações, e aí em determinado momento ele escreve, né? Emmanuel coloca aqui pra gente, quando a mão trêmula e rugosa escreve melancolicamente, só Lucas está comigo, está lá registrado, né, na segunda epístola a Timóteo, só Lucas está comigo. O convertido de Damasco interrompe-se para chorar sobre os pergaminhos. Então foi uma carta escrita ali em lágrimas. Nesse instante, porém, sente afagar-lhe a fronte um como flabelo de asas que adejassem de leve. Então, no momento ali dessa angústia, né, em que esse gelo do inverno ali, das provas, das dificuldades se faz mais intenso, ele sente essa presença, como que asas ali o envolvendo, né? Como que asas batendo ali no seu entorno, a presença, né, dos espíritos amigos, de Gesiel, Estevão, de Abigail, dos seus benfeitores, né? Brando conforto lhe invade o coração amoroso e intrépido. Brando conforto, ameno, né? O calor do amor, da esperança, da fé, envolvem novamente aquele coração. Nesse ponto da carta, recobra novo ânimo e volta a demonstrar decisão de luta, terminando com as recomendações atinentes às necessidades da vida material e aos seus labores evangélicos. Então, esse homem, já alquebrado fisicamente por tantos anos de tantas lutas, traz aqui ainda um espírito capaz de resistir mesmo às dificuldades mais intensas, aos maiores desafios. Por quê? Porque ele era um coração que procurou vir antes do inverno. E quando o inverno da existência física lhe chegava, ele encontrava na fé, na esperança, nesse contato com os amigos espirituais e com Jesus, aquilo que abrandava, serenava, dava-lhe novo ânimo e nova força para seguir, concluindo a carreira. Como ele mesmo diz, no mesmo capítulo 4 da segunda epístola a Timóteo, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está reservada. Porque foi um coração que procurou ouvir a Jesus, buscar a Jesus, antes dos invernos da vida, e especialmente do inverno derradeiro. E quando este chegou, o encontrou preparado, o encontrou aquecido, envolvido pelo calor do amor e do sol, que é Jesus. E ele então soube concluir com denodo, com firmeza, com grandeza, a sua tarefa no mundo, a ponto de poder dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Então, essas palavras revelam a sua própria vida. Ele é um coração que buscou e que foi em direção a Jesus antes do inverno. E por isso nos legou esse recado que os séculos não puderam apagar, recado que não foi somente a Timóteo, mas a todos nós, para que venhamos a construir essa relação com o Mestre antes dos invernos da existência. Voltando ao texto de Emmanuel, lá no livro Vinha de Luz, capítulo 66, ele diz assim: a disciplina, em tempo de fartura e liberdade, ou seja, nos momentos de verão, né, de mais calmaria, é distinção nas criaturas que a seguem. Por quê? Porque muitos, no momento de verão, de calmaria da vida, se perdem nos excessos, na invigilância, fogem aos compromissos, ao estudo, à reflexão sobre si mesmos. Então, são raros ainda, e por isso se distinguem aqueles que conseguem manter a disciplina, mesmo nos momentos de mais calmaria.
Mas a contenção que nos é imposta na escassez ou na dificuldade converte-se em martírio. Ora, quem não se preparou para tanto, quando a vida impõe a circunstância difícil e não é possível fugir dela, aí a gente sofre muito mais. Por quê? Porque não nos preparamos. Porque é algo que nos colhe de surpresa. Né? Não se improvisa ali do nada serenidade, resiliência, espiritualidade. O aprendiz leal do Cristo não deve marchar no mundo ao sabor de caprichos satisfeitos, e sim na pauta da temperança e da compreensão. Então, a caminhada aqui na experiência material, a caminhada com Jesus pede de nós temperança, isto é, sobriedade, moderação, equilíbrio, discernimento, compreensão, para saber extrair de cada circunstância o que ela melhor pode nos ofertar. Como Paulo mesmo vai dizer, sei viver em abundância, mas sei viver também em penúria. Ele não fala só de recursos materiais nessa orientação, mas em múltiplos aspectos. Sei viver no momento de abundância de saúde, não dando vazão ali às paixões, aos excessos, né, quando a saúde vai bem, mas também sei viver no momento de penúria de saúde, quando a enfermidade vem, não nos entregarmos à revolta, ao desalento. Pelo contrário, é o momento de aprender, de testemunhar a humildade, a paciência, a resignação. Então, é saber viver quando se tem saúde e quando falta saúde. Quando se tem, não se entregar aos excessos, né? Aos desequilíbrios. Quando ela falta, não se entregar à revolta, à lamúria apenas. Sei viver na abundância de afeto, sei viver na penúria de afeto. Há momentos na vida em que estamos mais cercados de amizades, de pessoas, corações junto de nós. É o momento da gente ampliar aí esses frutos do trabalho em conjunto, da amizade, da fraternidade. Há momentos em que a vida nos convida a mais solidão, seja no aspecto conjugal, seja mesmo, né, a gente passa por alguma mudança, estamos ali momentaneamente distantes de corações mais queridos. Também é lição, é aprendizado. Então, aprender a viver, qualquer que seja o contraste que a vida nos propõe, extrair o melhor disso. É isso que Emmanuel está dizendo. Não caminhar simplesmente ao sabor de caprichos satisfeitos, dando vazão simplesmente ao meu querer, né? Às expressões viciosas do meu eu, apenas exigindo, apenas demandando, mas sabendo acolher o que a vida nos dá, caminhos diferentes do que esperávamos, aprender a entender, pedir ao Senhor que nos inspire para que possamos compreender a proposta ali. Por isso ele conclui: o inverno é imprescindível e útil, como período de prova benéfica e renovação necessária. É um momento de aferição de valores, né? Se a gente tem o momento do verão ali, em que a gente vai acolhendo recursos, do outono, em que a gente vai refletindo, tem o inverno, que é a aferição de valores, preparando uma nova primavera, que é o momento de frutificação, de florescimento. Então, o inverno é útil, a natureza nos ensina, porque ele afere, ele seleciona, ele é a expressão, né, da lei de destruição, que nós temos lá no Evangelho ou no Livro dos Espíritos, uma das leis morais. Temos a lei de destruição e a lei de conservação. A de destruição, qual que é o papel dela? Dizem os Espíritos, renovar. Tudo precisa renovar-se para se aperfeiçoar. O inverno é isso que ele faz na natureza, é isso que ele faz nas nossas vidas. Procura, todavia, o encontro de tua experiência com Jesus antes dele. Procura, todavia, esse encontro com Jesus, com a espiritualidade, com o seu aperfeiçoamento antes dele. Construir esse abrigo interior, para que quando as lutas se intensificarem, tenhamos como nos manter, como nos sustentar. Assim é a nossa vida, marcada por estações, e é preciso saibamos aprender a lidar e a nos preparar para cada uma delas. Como mais uma vez Emmanuel vai nos dizer, ainda no livro Vinha de Luz, agora no capítulo 113, quando ele diz assim: cada homem possui, com a existência, uma série de estações e uma relação de dias, estruturada em precioso cálculo de probabilidades. Então, cada um de nós tem aí um plano, digamos assim, né? Um projeto para cada encarnação. Razoável se torna
que o trabalhador aproveite a primavera da mocidade, o verão das forças físicas e o outono da reflexão para a grande viagem do interior para o superior. Entretanto, a maioria aguarda o inverno da velhice ou do sofrimento irremediável na terra, quando o ensejo de trabalho está findo. Poderíamos acrescentar ainda, ou quando esse ensejo está muito mais complicado, é muito mais desafiador. Que saibamos, portanto, aprender a valorizar a primavera da mocidade, o verão das forças físicas, o outono da reflexão, essas estações da nossa vida, para nos prepararmos para os invernos que já vieram, que virão, né? Que a gente possa aprender com aqueles que já vieram, aprender e nos preparar para aqueles que virão, especialmente para aquele derradeiro inverno da velhice, da preparação final para a jornada, a grande jornada para a espiritualidade, que busquemos a Jesus, construamos essa espiritualidade antes desses invernos, para que quando vierem, possamos estar ali, bem preparados, aquecidos pelo amor de Jesus, enriquecidos com tudo aquilo de que precisaremos para nos nutrir, o pão da vida, a água viva do Evangelho, para que consigamos passar pelo inverno, aguardando depois a bênção da primavera, do amadurecimento, novas flores, perfumes, sabores, na eterna jornada de renovação e aperfeiçoamento. Que as palavras de Paulo, então, possam calar fundo em nosso coração, que atentemos à sua orientação de alguém mais sábio e experiente, aquele que soube vir buscar a Jesus antes do inverno e que por isso nos deixou essa inesquecível lição. Que Jesus e Paulo nos abençoem e inspire a todos. Um fraterno abraço, paz e bem.